Boa noite, vamos chegando pessoal, que hoje tem live aqui no ponto de partida com a nossa querida Sueli Machado. Boa noite para quem está chegando, boa noite a todas e a todos, é um prazer imenso estar aqui de novo. Semana passada a gente teve um imprevisto com a live do Kaká e ela já já vai ser remarcada. Mas hoje é dia especialíssimo que tem a nossa querida Sueli Machado, né, que é do Primeiro Ato, uma mulher incrível, uma mulher de cultura que está há mais de 38 anos aí na luta. E eu queria falar que esse projeto ele é um projeto maior, né, que é a residência artística do Ponto de Partida, que a gente está fazendo uma residência mesmo. A gente tem 12 residentes de vários lugares do Brasil, que todo dia tem um trabalho diário, óbvio, né? Todo dia é diário, com o ponto de partida, com o elenco. E a gente está passando toda a nossa experiência adquirida nesses 40 anos, né? Tanto a experiência técnica, a experiência que a gente adquiriu na prática, a experiência de produção, de mobilização. E faz parte também desse calendário uma fala, uma live com vários artistas que a gente admira muito. Já tiveram Tião Rocha, Alexandre Rousset, Tereza Bruzzi, a nossa diretora Regina Bertola. E hoje a gente recebe a queridíssima Sueli Machado, que já deve estar aqui. Esse programa ele é patrocinado pela CEMIG e o governo de Minas Gerais através da Lei de Incentivo à Cultura. E eu queria agradecer a eles, né, a parceria. É um projeto que, com certeza, sem incentivo fiscal, ele era impossível, porque ele é totalmente gratuito para todos os participantes. Então, muito obrigado. A CEMIG é uma parceira antiga do Ponto de Partida, da Bituca, dos Meninos de Araçuaí. Então, fica aqui meu agradecimento. Eu vou chamar a Sueli para a gente conversar. A Su vai entrando aí. Manda um aviãozinho, pessoal, para chamar mais gente para assistir, que a Sueli é uma pessoa que a gente precisa ouvir. Ei, amore! Que alegria, meu Deus. Você está me escutando bem, querido? Eu tô, você tá? Totalmente. Então tá Nossa, bom. que coisa boa poder te ver nesse momento, né, que a gente fica afastado. Ai, que delícia. É uma nova forma, né, de encontrar, né, Sueli? Eu acho que a gente já se acostumou um pouco com isso, assim, né? Sim, eu acho que é a solução que a gente tem, né, Pablo? E isso é maravilhoso, assim, é uma oportunidade incrível. Eu estava falando sobre isso hoje. Eu acho que quando a gente vive uma situação de crise ou de dificuldade, a gente tem duas saídas. Ou a gente fica reclamando, querendo que as coisas não sejam como são, ou então a gente aproveita esse momento como oportunidade e aprende tudo que esse momento pode nos dar. Olha que coisa boa, não é não? Pois é, o Então, meu acho pai, que nessa hora é isso, né? Vamos aprender, né? falava que em tempo de crise ou a gente chora ou vende lenço. Aí, semana passada eu estava dando um curso de produção para os meninos aqui com a Júlia, eu mudei a frase. Agora, em tempo de crise, ou a gente chora ou vende máscara, Isso. Pronto. né? Bom também. Bom também. Ou Eu acho chora que ou a vende gente máscara, não tem jeito. não tem, a gente tem que procurar nesse momento o que a gente pode aprender, né? Sair da nossa zona de conforto assim e ver o que esse momento pode nos trazer de mais positivo, de ver como é que a gente lida com essa situação virtual de uma forma mais amena, mais leve, mais amorosa. É assim, a gente vai trocando o que tem para trocar e o que pode. Vocês estão cheios de novidades aí, né? Fazendo aula pela internet, um monte de coisa linda. Como é que tem Vocês sido? também. Ah, eu acho, Pablo, que assim, eu me acho muito mineira nesse ponto.
antes de fazer alguma coisa, eu preciso entrar para dentro de mim, entender o que está acontecendo aqui dentro, entender o meu entorno, para depois eu sair. Então, a gente fez um mergulho, aproveitou esse momento e fez um mergulho internamente, cada um da nossa equipe e a equipe como um todo, contando aí com a preciosa colaboração da sua maravilhosa esposa, Júlia Medeiros, porque nós juntos, nós vivemos esse momento de uma maneira muito sincera, muito verdadeira, procurando ver quem somos, o que queremos, para onde vamos, como vamos, o que o momento permite. E eu acho que Minas, as coisas se resolvem assim, né? Nossa riqueza está debaixo da terra, nosso ouro, nossas pedras preciosas, nossa água. Então, a gente tem que mergulhar, assim, entrar nesse universo subterrâneo, entender ele, para quando emergir, emergir com profundidade, mas principalmente com conteúdo, tendo algo a dizer. Então, para mim, esse processo tem sido muito interessante. E viver isso num momento tão peculiar, no momento que eu vivi tantas coisas diferentes nesse momento, eu continuo achando um privilégio, eu continuo sendo grata ao momento, porque eu estou aprendendo muito com ele. E eu sinto que é isso que a gente tem que fazer se a gente quiser melhorar. Ou então a gente vai para essa outra opção. Ó dia, ó vida. E aí fica uma coisa que é muito chata. Claro. Eu, pelo menos, não gosto. Mas, Sueli, você sabe que a gente quis dividir, né, com o nosso público, com todo mundo. É uma coisa legal que agora pode ter gente de tudo quanto é lugar, né? O território já não é mais uma barreira nesse espaço aqui. Que você poderia estar falando só para os 12 residentes, mas a gente acha isso um desperdício, né? Então, eu queria que você falasse da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, ou o que você quiser falar disso, assim, né? Da sua percepção, da sua vivência, sendo uma pessoa da arte há tantos anos. Com certeza essa não foi a primeira crise que você passou, né? Como é que você vive isso tudo? O que você quiser falar para a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui falando para esses residentes e para todas as pessoas que estão aqui conosco. Agradecer o Ponto de Partida pela parceria, porque é a forma de existir que eu acredito. Eu vivo em parceria, né? Assim, é minha opção. E agradecer o convite, porque é uma oportunidade única nesse momento de poder falar para as pessoas, poder me expressar, me colocar para as pessoas. Isso é uma troca nesse momento. Nós estamos todos dentro de casa e isso aqui é a nossa janela, né? Isso aqui é a nossa porta de entrada e saída. Então, eu só tenho a agradecer por isso. Pablo, a minha história, ela começou aos 5 anos de idade, quando eu gostava de dançar frevo na sala da minha casa. Eu nunca tinha ido a Recife, eu não sei de onde que eu tirei esse frevo, mas eu vivia com uma sombrinhazinha assim, sabe? Eu acho que eu devo ter visto em algum lugar isso, e isso foi uma coisa muito... me divertia, me emocionava. Ao mesmo tempo, eu era uma criança reflexiva. Eu, aos 7, 8 anos de idade, eu sentava assim numa cômodazinha que tinha no meu quarto. Eu morava numa cidade de concreto e eu olhava para aqueles prédios assim e pensava assim: o mundo não pode ser só isso. O mundo não pode ser só essa concretude. Tem que ter algo além. E eu quero buscar esse algo além. Então, eu sinto que essas duas coisas tinham um movimento, tinha uma alegria, mas tinha também essa reflexão de algo que vai além. Isso foi uma coisa que me moveu muito. E outra coisa, de novo, a dificuldade que aparece no lado bom.
o meu irmão, logo acima de mim, é surdo e mudo. Então, aliás, não fala mais assim, não, só fala surdo, porque eles falam que quem é surdo não fala porque não escuta. Bem, isso me deu ouvido. Eu falei, opa, tem uma diferença aqui. Eu ouço, ele não ouve. Eu me expresso com a fala, ele não. Opa, existe algo diferente que pode conviver. A diferença já começou aí, sabe? Essa atração pela diversidade, por aquilo que é. E eu enfrentei preconceitos antes de entender o que era preconceito. Por quê? Os meninos não queriam brincar com ele, na hora de andar do carrinho de rolimã, eles empurravam ele porque ele não ia escutar. Ou seja, o preconceito é muito antigo e de muitas coisas. A gente não pode só ver um preconceito, ele é muito amplo, entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu fui percebendo que essas diferenças me deram o quê? Movimento. Vai para lá, vem para cá, escuta daqui, fala dali. E, de uma certa forma, eu tive que falar por dois, escutar por dois, porque, de alguma forma, eu era um pouco a intérprete desse lugar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem muita influência na minha arte. Porque eu comecei pela música. Porque eu quis ouvir de uma forma mais apurada. Então, eu comecei com piano, dos 8 aos 12 anos eu estudei piano, mas a professora era muito assim, daquela professora, eu descobri que eu tinha uma facilidade auditiva grande e eu decorava rapidamente e parava de ler a partitura, mas eu fingia que estava lendo, porque senão ela não queria mais me dar aula. Só que um dia eu toquei uma música maior e eu empolguei e esqueci de virar a página na hora certa. Então ela percebeu que eu não estava lendo a partitura e não quis mais me dar aula, entendeu? Tipo assim, não, essa menina é muito rebelde. Então tá. Aí, já que não pude continuar na aula de música, eu fui tocar violão. E aí fui cantar antes da Babaia, porque a Babaia foi minha primeira professora mesmo. Mas eu fui cantar porque eu gostava de cantar. Eu estudava no Colégio Estadual Central em Belo Horizonte sempre foi um polo de arte, sempre foi um centro de arte. Os professores eram professores universitários, eles davam uma liberdade enorme e a gente começou a tocar, cantar. E isso era na época da ditadura. Eu corri muito de bomba de gás lacrimogêneo, eu tive que sair muito correndo da escola, entrar no primeiro ônibus que passasse, essas coisas só que eu vivi isso, eu era muito jovem, eu estava na quinta série, eu não entendia muito o que era isso, eu só sabia que eu tinha que correr, por que eu tinha que correr. Ainda eu não tinha essa consciência política para entender exatamente o que eu estava vivendo. Mas aí eu comecei, meus vizinhos começaram a sumir, e aí eu fui entendendo que tinha uma coisa ali que era maior do que a que eu estava entendendo que existia. Então, eu comecei pela música, depois eu fui cantar e tocar violão, e aí, nessa empolgação dos 12, 13 anos, 14, eu fui ser atleta. Com esse tamanho, essa pessoa enorme, de 1,57 m, eu fui ser levantadora de vôlei, jogar handball. E assim, eu consegui, eu ganhei medalha, foi muito legal, assim, foi uma coisa linda. E aí, eu tinha um amigo muito interessante chamado Ricardo Eucheck, ele era árabe, e ele gostava de fazer pão, todo mundo hippie, né? Naquele ponto, eu era a própria. E assim, ele começou a me convidar para mexer com a parte de figurino que ele gostava. Ele tinha uma boutique, uma coisa desse tipo, e eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, começar a observar essa parte da estética das pessoas. Opa, tá vendo? Você vai colhendo coisas. E ele me falou, Sueli, por que você não dança?
Eu falei, porque eu não sou cor-de-rosa. Esse negócio da dança é muito rosinha, sapatilha. Eu não sou cor-de-rosa, não vai dar certo. Eu sou mais agitada e tal. Ele falou, não, mas não existe só essa dança. Existem outras danças. E eu tenho uns amigos que estão abrindo uma escola de dança, que era a Escola do Corpo. Isso foi em 1975. E aí eu falei, tá, eu vou lá ver o que é isso. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu deitei no chão, eu lembro do movimento, que eu trouxe minha perna para o centro do meu corpo, foi isso aqui, ó. Eu falei, opa, cheguei. Foi uma sensação maravilhosa de encaixe no meu corpo. Eu juntei tudo naquela hora. Eu estava escutando uma música, eu trazia o meu corpo para dentro, mineiramente, ao mesmo tempo, esse corpo podia expandir, ou seja, eu comecei a perceber que eu podia ter domínio do meu corpo e que isso ia ser o modo que eu queria conversar com o mundo, através do movimento. Mas não o movimento pelo movimento. O movimento que tivesse conteúdo. É como eu quero falar com as pessoas, é como eu quero trocar com as pessoas. O que eu vou passar para as pessoas quando eu dançar? Eu não quero uma dança vaidosa. Quantas piruetas eu dou, se eu subo a perna, se eu desço. Não é isso. Não. O que meu corpo pode dizer? Eu já estava na dramaturgia do gesto sem saber, sabe? Eu já estava buscando conteúdo, buscando o que dizer, buscando principalmente como dizer. E aí eu comecei, quando eu encontrei a dança, eu quis fazer tudo. Eu comecei a fazer dança moderna, clássica, aí jazz, aí eu falei, aí eu fui tirar a barriga da miséria, né? E eu fazia psicologia, eu sou graduada, licenciatura e bacharelado em psicologia, e foi maravilhoso para mim, que eu fui estudando o corpo, a mente, a relação corpo, personalidade, e fui me encontrando no meio disso. E chegou, eu estudei 8 anos no corpo, quando nós fomos um dia para um festival em Formiga, no interior de Minas, e foi uma Kombi lotado de bailarino. E eu comecei a escutar aquelas conversas diferentes das que eu fazia, sabe? Falei, opa, tem várias danças. E aí tinham vários solos, e eu peguei e pensei, gente, nós podíamos criar um centro de formação em dança onde tivessem várias linguagens, onde fosse o encontro de várias linguagens. Eu não quero falar só para os meus iguais, eu quero falar para a diferença, eu quero descobrir danças no plural e não uma única dança. E aí foi maravilhoso, porque 4 pessoas toparam também, e nós começamos assim. Uma veio do jazz, outra veio do clássico, eu tinha vindo da dança moderna, e foi. Logo que eu formei em psicologia, o Rodrigo Pederneiras me convidou para dar aula. Eu sou muito grata a Isabel Costa, porque ela me passou muito da pedagogia e metodologia do ensino de dança para criança. Foi onde eu me apaixonei, criei um método de dança para o corpo da criança brasileira. E assim eu fui desenvolvendo e fui descobrindo essa dramaturgia do movimento. Fui descobrindo esse movimento, esse corpo que tem o que dizer, que é uma linguagem. A dança é uma linguagem. E como que eu me expresso através dessa linguagem? E principalmente sabendo que ela não é acessível somente ao bailarino profissional. A dança está ao alcance de todos. Na realidade, o movimento é a entrada e a saída do ar. Eu inspiro e expiro. Isso é uma troca. E nessa troca
tem um movimento. O que eu mando e o que eu recebo do ambiente que eu estou. Então, essa troca é uma troca entre pessoas, é uma troca com o espaço, é uma troca com a respiração, é uma troca com a parte mínima do meu corpo, o reconhecimento desse corpo. Porque o corpo, Pablo, é o que a gente tem de mais íntimo, mas nem sempre é onde a gente tem intimidade. Eu só danço com um corpo que eu conheço. Então, às vezes, esse corpo que eu lido todos os dias, eu não tenho consciência desse movimento. E eu sempre gosto de citar um exemplo que para mim é muito importante. Se você pegar um copo d'água de papel, se você não souber a força que você faz para pegar esse copo, a água vai toda embora. Então, todo essa tensão, esse movimento, esse ir e vir desse gesto cotidiano, ele pode se transformar em dança, dependendo da dinâmica, dependendo da força que eu ponho no movimento, dependendo principalmente da consciência que eu tenho do meu gesto para que eu possa ter identidade e autonomia. Eu não posso fazer o gesto do outro. Eu estou copiando o gesto do outro. Qual é o meu gesto? Para isso, eu preciso descobrir meu corpo. E assim eu vou podendo ampliar esse vocabulário e ter mais domínio, mais controle do meu corpo e posso ter mais liberdade. Porque quando você dá limite, você dá liberdade. E aí é maravilhoso, né? Que aí você rompe os limites, você se desafia. E eu acho que isso é que é a beleza daquilo que a gente faz. E você está falando de uma época aí, né, que o conhecimento ele era muito mais difícil de você acessar, né, Sueli? A informação, a formação. Tanto que você está dizendo que num festival você conheceu vários estilos que você não conhecia. Acho que hoje em dia a gente tem uma gama de informação, a gente consegue ver balé de tudo quanto é lugar do mundo, né, pela internet, e até ao vivo, muitos vêm e tal. E esse processo de formação, que você tem um conhecimento enorme de vários tipos, não só de dança, mas sei lá como é que chama, essas técnicas, talvez é coisa de fisioterapia, não sei, mas você tem uma pesquisa muito forte, né? De todos os tipos de linguagem. Como é que você foi aperfeiçoando isso? Bom, primeiro, eu acho que o meu curso de psicologia me deu muito, porque eu estudei a criança, primeiro, o desenvolvimento da criança. Que hora que entra o racional, que a criança intuitiva, a criança que é pura emoção, que é pura percepção a princípio. Eu fui estudar o desenvolvimento da criança. A partir desse desenvolvimento, eu acho que eu comecei a perceber que nós, apesar de sermos únicos, a gente não está sozinho, né? Nós temos afinidades, a gente se identifica. E eu fui começando a perceber o tanto que esse estudo da psicologia me mostrou que a dança, inicialmente, uma arte popular europeia, chegou no Brasil num outro corpo. Então, o europeu tem os membros mais longilíneos, não tem a conformação física nossa de muito quadril, nós temos essa herança africana, né? A gente tem bunda, e é bonito isso, a gente é mais redondo, e a gente é mais solar, temos uma energia para fora. Isso não pode ser trazido, não pode ser importado de um corpo europeu para um corpo brasileiro. Qual que é a característica principal do corpo da criança brasileira? Quem é essa criança? Como que ela é criada? Qual a temperatura que ela convive naturalmente?
isso tudo me deu ferramentas para eu entender que a criança é um corpo livre num país solar, numa influência africana, musicalmente tem swing. Opa, como é que eu vou trabalhar ludicamente com essa criança? Eu não posso, desde muito cedo, tirar essa espontaneidade dessa criança para colocar nela uma técnica importada. Eu posso, sim, aproveitar a técnica importada maravilhosa que é a técnica da dança clássica e trazer, como eu posso dizer, eu posso adaptar isso ao corpo da criança brasileira. E foi isso que eu me interessei. Aí eu fui estudar, não só dança, como além da psicologia, eu fui estudar coreoterapia, que é da minha querida Eline Renault, que hoje é minha aluna, e ela desenvolveu uma técnica de dança para o corpo, para os autistas, pessoas que tinham dificuldade com a palavra, mas podiam se comunicar através do corpo. Eu fui estudar com ela coreoterapia, mas a dança falou mais alto. Eu me apaixonei pela dança, porque a minha dança, Pablo, ela não é desconectada da literatura, da poesia, do teatro, nunca foi desconectada. A minha dança sempre foi intimamente ligada com as outras áreas artísticas. A música, o teatro, a poesia, a literatura, o circo. E isso nos deu identidade, nos deu autonomia no gesto. E eu prezo muito esse lugar de conexão com as outras áreas. Eu não consigo enxergar nenhuma arte fechada em si. Não, ela é aberta. Corpo é pensamento, corpo é movimento, corpo é música. A gente fala cantando. Qual que é a diferença? Outro dia a Babaia falou isso aí na sua live com ela, né? Que o que muda é a entonação da voz, a musicalidade. No corpo também é a mesma coisa. A gente fala cantando e dançando, não é? Então a gente se move enquanto fala. E isso tudo está muito interligado. Com tudo isso, eu voltei para a faculdade, depois de anos, eu voltei para a faculdade para fazer Pedagogia do Movimento para o Ensino da Dança, na UFMG, na Faculdade de Belas Artes. O Arnaldo Alvarenga criou esse curso, mas ele nos deu a oportunidade, Paula Davis, eu, Marjorie, várias bailarinas, ele nos deu a oportunidade de fazer a grade curricular que a gente gostaria de ter. Então, a gente escolheu a Andréia Mourão como fisioterapeuta para dar fisiologia aplicada à lesão, e assim nós fomos construindo essa grade curricular que pudesse atender às nossas necessidades para sabermos diferenciar, quando estamos diante do movimento de uma criança, o que que eu tenho que encaminhar, às vezes, para um fisioterapeuta, ou o que é que a dança pode resolver. Mas tudo isso, quem me ajudou a querer estudar tudo isso foi o primeiro ato, porque é uma escola, é um centro de formação, que eu nunca quis que tivesse nem o meu nome e nem o nome de nada de dança. Eu queria que fosse um centro de arte. Tanto é que logo nos primeiros anos a gente teve o Paulinho Polica dando aula de teatro, de mímica, nós tivemos Belisário Barros, tivemos tanta gente que nos deu aula de teatro, fizemos um trabalho com Gerald Thomas, trabalhamos com pessoas que vinham de outras áreas, e isso nos alimentou muito. Então, eu sinto que, ao mesmo tempo que eu criei uma escola, eu fui estudando nessa escola,
sabe? Claro. Porque eu queria aprender. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender aquilo que eu não sei. Eu acho que o mundo é muito diverso. Esse mundo oferece uma possibilidade infinita de conhecimento. Como é que eu vou não querer aprender? E cada ser humano é, em si, um conhecimento, um livro, né? Então, eu quero beber dessa fonte. Ah, o Pedro Muriel tá aí, ó, escreveu para você, craque. Ah, craque somos nós, Pedrão. Esse daí é outro. Impossível esse daí. Mas, Ele é ô, Su, maravilhoso. tem uma coisa que eu acho que vocês são bem parecidos com a gente, assim, o primeiro ato e o ponto de partida. Uma vez a gente estava lá em Patinga, numa coletiva de imprensa. A gente ia fazer os Serminos Tão Gerais. Aí a repórter falou assim, sabe o que eu mais acho legal no ponto de partida? É que não tem padrão, né? Tem feio, tem gordo, tem bonito, tem magro, tem preto, tem branco. A gente olhou um pra cara do outro, né? Eu fiquei puto, porque eu queria saber quem que era o feio, né? Assim, porque os outros a gente até sabia. Agora o feio... Ai, que maravilha, né? Eu acho que é isso, Pablo. Você estava falando aí desse lugar, né, que essa ferramenta aqui nos proporcionou. Eu sinto que antes dela a gente já viajava para tudo quanto é canto, já corria o mundo para descobrir como é que são as coisas. A gente sempre teve essa curiosidade. Eu acho que no primeiro ato quem escreveu isso foi Marcelo Castilho Avelar. Numa crítica que ele fez, ele falou assim: o primeiro ato sempre teve os mais altos, os mais baixos, os mais gordos, os mais magros, os de todas as cores. Ele sempre colocou isso para a gente, sabe? Eu nunca. Eu falo uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, que às vezes pode ser mal entendido. Mas mais do que bailarino, eu gosto de pessoas interessantes que querem dançar, sabe? Eu não quero, porque a palavra bailarino, artista da dança, dançarino, fecha. Não, eu gosto de pessoas instigantes, interessantes, as mais esquisitas são da minha preferência, porque ali vai nascer uma originalidade, vai nascer alguém corajoso, que tem coragem de se expressar, que quer descobrir o movimento. Porque tem uma coisa que é assim, em toda arte tem isso, né? As pessoas falam, não vou dançar não, sou desengonçada, eu não vou dançar não porque eu não tenho ritmo, eu não tenho jeito. Mas é para isso que você vai dançar, para você adquirir tudo isso, não é? Mas eu acho que você mostrar para as pessoas, se eu sou desengonçado, cria um gesto desengonçado, aproveite as suas dificuldades para você um, criar um vocabulário, criar um lugar que você possa desenvolver a sua dança, né? O lugar onde você vai poder se expressar, vai trocar com o mundo através do seu movimento. E eu sinto que isso nos deu um lugar muito interessante, que foi ali fazer espetáculos sobre literatura, sobre dramaturgos, poetas. Então, a gente construiu com parceiros, né? O grupo Primeiro Ato sempre deu oportunidade para que os bailarinos se tornassem coreógrafos dentro do grupo. A gente abria espaço para quem quisesse desenvolver uma pesquisa. E nossos trabalhos são igual uma gestação. Às vezes demorava 9 meses para fazer um trabalho, 6 meses, um ano, porque a gente queria pesquisar, a gente queria buscar ali naquela inspiração algo que nos alimentasse. Aí nós fizemos um trabalho sobre Nelson Rodrigues, que é o Beijo nos Olhos, na Alma e na Carne, em parceria com o Tuca Pinheiro, mas desde o começo do grupo,
ô Pablo, houve participação dos bailarinos como co-criadores. Eu sempre fiz uma direção participativa com os bailarinos. Então, eles sempre puderam colocar o que era deles nos nossos trabalhos. E assim, tudo era feito de uma forma colaborativa mesmo, até no movimento. Eu me acho muito mais uma encenadora do que uma coreógrafa propriamente dita, sabe? Porque eu aproveito o vocabulário vindo e o meu negócio é encenar. Eu crio, no começo eu só criava coreografias, isso era uma coisa da época, né? Na época, o coreógrafo era o coreógrafo, o diretor, o figurinista, era tudo. Depois a gente pôde trocar mais abertamente, né, com as pessoas. E esse trabalho sobre Nelson Rodrigues, a gente não pegou uma obra do Nelson, a gente pegou o Nelson. Quem é essa pessoa? Né? Que dizia que o amor é eterno, se não for eterno, não é amor. E, ao mesmo tempo, era capaz das maiores liberdades e de colocar o ser humano como ele é. Né? Assim, não idealizava uma pessoa. E, através desse trabalho sobre Nelson Rodrigues, o Pedro Drummond, neto do Carlos, viu esse trabalho no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, e convidou a gente para fazer o Sem Lugar, que é um trabalho sobre o Drummond. Por que eu estou falando isso? Tudo isso entra na metodologia que a gente usa para entrar de forma lúdica em contato com a criança e descobrir essa criança. Não sou eu que vou dar alguma coisa para ela que troca comigo, né? Esse lugar de ir e vir, esse lugar de se encontrar. E eu acho que esse movimento aberto da arte nos permite ter os feios, os bonitos, os altos, os baixos, os gordos, os magros, os tipos diferentes, não é? E a dança ela é mais, eu acho, cruel nesse ponto, porque tem a questão da idade, né, Sueli, assim, que no teatro não tem muito, né, e vocês também rompem com isso, que eu acho legal demais, né, assim, não tem esse problema também. Isso. Eu não entendo esse problema, entendeu? Eu não consigo entender esse problema. Depende. Se você é um bailarino clássico de repertório, aí sim, você tem um tempo, né? Talvez um tempo mais limitado de conseguir certas coisas. Mas a Ana Botafogo está aí nos mostrando que não é bem assim, né? E tem outras, o Baryshnikov está aí para nos mostrar isso, e vários outros. Eu não, pelo contrário, eu sempre trabalhei com bailarinos de 20 a 50 anos, sempre. Essa troca eu acho muito fértil, porque o bailarino jovem, ele tem o vigor, ele tem essa inquietude, ele está ali tudo ao mesmo tempo, traz essa inquietude que é legal. Só que o bailarino maduro me traz a experiência. O bailarino maduro me traz a bagagem, a vivência e o gesto totalmente, o gesto com conteúdo, o gesto que fala, o gesto que se expressa. Eu estou vendo, ó, João Paulo, João está aqui, essa lindeza, que eu convidei para fazer um trabalho junto comigo e que me pôs em cena. E eu sou grata demais, que esse trabalho chamado Terreiro, que nós fizemos. O primeiro ato, o João, a Titane, o Juan, veio um de cada lugar e fizemos um trabalho lindo. E eu fico pensando, quando a gente está falando de idade, que a idade ela traz a bagagem e a experiência, mas todos nós somos adolescentes na hora de criarmos. Nós temos o vigor da curiosidade, da descoberta, de transpor os limites,
as dificuldades. Eu acho isso um presente. Depois que o João me convidou para entrar nesse trabalho, eu hoje faria coisas muito mais, faria muito mais, mas é assim, e é isso que é lindo na arte. Toda vez que você quer sempre mais, você está sempre buscando, e isso é muito jovem, e isso é isso é que é ser jovem, é desejar ir além daquilo que você já é, buscar conhecer o que você não conhece. É essa inquietude que a arte vive dela, né? Não só da inquietude, mas, por exemplo, um momento muito fértil esse agora, né? Um momento difícil, um momento que a gente está vivendo coisas surreais. Isso pode viver, isso vira bagagem, isso vira conteúdo para aquilo que a gente quer fazer. Claro. E eu tenho um prazer muito grande, Pablo, em trabalhar com atores, músicos e quem não é bailarino. Eu tenho um prazer especial nisso, porque aí eu estou realizando o que eu me propus, que é ter uma arte aberta, que eu vou descobrir o universo desses artistas tanto quanto eles estão descobrindo o meu, sabe? E aí eu entro num lugar de troca, né? Num lugar, como diz o Tião Rocha, um lugar de, né? Ele faz um gesto que eu amo, assim, de encontro, né? Que eu posso, eu fico imitando ele para mim mesma, para eu lembrar, né? Esse gesto de que eu sou diferente, mas eu encontro. E aí, meu filho, eu fico pensando, é até maldade, né? Porque encontrar um Tião Rocha com a Regina Bertola, aí, meu filho, aí você forçou, né? Aí fica difícil, porque, sabe, juntar a fome com a vontade de comer é maravilhoso, porque são dois educadores e que vocês podem se alimentar da arte enquanto educação, enquanto criação, enquanto formação, que é o que a gente procura fazer. Essas coisas estão imbricadas, essas coisas estão ligadas. Então, eu acho que a arte, dessa maneira, ela é transformadora. A arte, Mas eu, dessa maneira, ela faz o mundo ser outro. Sô, tem uma coisa que a gente tem discutido muito aqui na Bituca, principalmente, com o Maurinho Rodrigues, que eu acho que é Sim, uma coisa que, meu amigo de adolescência. pois é, que, que, que a gente tem que lidar com isso a vida inteira, eu acho, né? Que assim, é uma questão do chamado e do ofício. Né? Quando você fala assim, um artista, como que você começou? Quase todo artista vai falar assim, na infância, não sei o quê, né? Você recebe um chamado. Você tem esse chamado para você virar artista. Só que o ofício exige várias outras coisas, né? O ofício é muito difícil. E às vezes a gente desequilibra isso. A gente trabalha muito para o ofício e esquece o chamado. E outras vezes a gente. E tem algumas pessoas que são meio viajandona e fica só no chamado a vida inteira. E não consegue ser profissional também. Né? Não consegue Isso. trabalhar com isso. Então, e eu acho que a dança, principalmente, eu acho que a dança e o músico de alta performance, né, os músicos instrumentais, talvez são os que mais precisam lidar com isso, né, Sueli? Porque, assim, hoje em dia a gente tem que fazer tanta coisa para ser artista no Brasil, assim, que não faz parte do nosso ofício primeiro, que é ser artista. E assim, como é que vocês lidam com isso, assim, a questão porque da preparação física, né, das aulas que precisam ser feitas sempre para não machucar, para manter a técnica? Olha, Pablo, eu descobri isso no primeiro ano que eu criei o primeiro ato. Eu te falei que eu convidei 4 pessoas para criarem comigo o primeiro ato. 6 meses depois, quando elas descobriram
que a gente tinha que varrer, lavar, tirar o piano quando inundava a sala, que tinha que entender do contador, da gestão, da secretária, tinha que atender o telefone. Eu fiquei sozinha. No primeiro ano, eu fiquei sozinha. Kátia tinha ido para a Europa estudar na escola da Pina Bausch, na Inglaterra, na Royal Academy of Dance, e eu fiquei sozinha, porque muito cedo, esse fato que eu contei do meu irmão e de tudo isso, meu pai, ele colocava isso para a gente muito cedo. Nada vocês vão conquistar. Você pode ter talento, mas você precisa exercitar o seu talento estudando e trabalhando e aprendendo aquilo que o seu talento vai exigir. Então, para virar um ofício, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu fui bater trabalho, naquela época era máquina de escrever, e não existia computador. E aí, eu descobri nesse primeiro ano do primeiro ato o que era ter um centro de formação em dança. Eu fui estudar, só que eu fui estudar não só corpo, não só movimento, não só arte. Eu fui estudar contabilidade, eu pedi uma assessoria jurídica, financeira, eu tive que aprender como é que eu tinha que me comunicar. E o mais bonito desse lugar é que a arte acompanha o desenvolvimento do tempo da humanidade. Este primeiro ato que eu criei em 1982, há 38 anos atrás, não é o primeiro ato de hoje. Não é o mesmo lugar. Esse ofício de bailarina não era o mesmo ofício daquela época. Isso vai tendo que se desenvolver. A direção que eu fazia naquela época, ela era muito mais centralizada, porque eu nem conhecia o outro tipo. Então, eu acho que essas coisas você vai desenvolvendo à medida que você tem que praticar. E o mundo passa por grandes mudanças. E nessas grandes mudanças, você tem que acompanhar, como você mesmo disse. Não é a primeira crise que eu passo. Não é a primeira, não é o primeiro momento de dificuldade que a gente vive. E eu acho que eu contei lá do começo, que eu comecei no corpo, depois eu fui estudar jazz no núcleo artístico com a Marjorie Quest, depois eu fui para São Paulo estudar com a Suzane Yamauchi, com a Sônia Mota, com a Penha de Souza, com a Clarice Bujanra. Eu fui procurar conhecimento em outros lugares também. Eu não fiquei só no lugar que eu estava. E assim eu fui procurar conhecimento do que circundava o meu ofício. Eu tenho que aprender a negociar com o patrocinador, eu tenho que aprender a fazer projetos de lei, ou eu aprendo, ou eu me uno com alguém que faça isso. Eu crio uma equipe onde cada um pode cuidar de uma coisa, porque ninguém pode cuidar de tudo, não é verdade? Então, eu sinto que esse desenvolvimento da minha arte está ligado ao desenvolvimento da minha vida. A minha vida é a minha arte. Eu não separo. Meus filhos foram criados dentro do primeiro ato, dentro do carrinho, andando, viajando comigo para os lugares. Isso trouxe também, traz dificuldades e coisas boas, como tudo na vida, né? Então, eu acho que o ofício faz com que você não pare de estudar nunca, sabe? Porque o seu ofício não é o mesmo. Ele acompanha o tempo que a gente vive. E eu acho que nesse tempo que nós estamos, a arte salva, porque é através da arte que a gente está saindo, está abrindo a janela, né? Essa janela aqui, ó, fica até assim bonitinha, você na janela de cima ou na janela de baixo. São janelas, né, que a gente pode falar oi para o meu vizinho através disso daqui. Não? E assim, nessa oportunidade, tem uma coisa linda, que é uma maneira da gente sair estando em casa.
essa troca, podendo ver pela internet espetáculos, ter oportunidades. Por exemplo, essa nova campanha do primeiro ato, Novos Tempos, Novos Atos, que são aulas, nós estamos dando aula online desde março. Existem as aulas regulares da escola e o grupo também está trabalhando online. Mas nós criamos um novo tempo, né? Novas aulas. Eu estou tendo a oportunidade, Pablo, de, na minha aula, ter uma aluna de São Paulo, duas de Ribeirão Preto, uma bailarina brasileira que mora no Chile há 5 anos, uma menina, até uma amiga da Karine, fez umas aulas comigo, ela mora lá em Barcelona. Quando, né, que a gente teria essa oportunidade? Então, é muito bonito. As pessoas falam para mim assim, eu sempre tive vontade de fazer aula com o primeiro ato, mas eu não podia me deslocar. Isso são oportunidades, né, que a gente tem que aproveitar. E assim, nesse momento, aprimorar o ofício. Aprimorar Claro. o ofício, né? Vamos estudar, vamos descobrir. Hoje um jornalista me perguntou assim, mas não é mais difícil dar aulas de dança pela web, através do Zoom, ou disso ou daquilo? Eu falei, olha, difícil se eu quiser dar a mesma aula que eu estava dando presencial. Aí vai ficar difícil. Se eu não sair do lugar que eu estava para ocupar o lugar que eu estou, para ver o lado bom das coisas, tudo vai ficar difícil, não é só isso. Claro, eu acho que uma outra discussão, né? A gente também está com um residente. Outro dia eu entrei na sala para dar aula de música, eu e o Pitágoras estamos dando uma aula toda sexta-feira. E aí tinha um em Campinas, um em Recife, um em São Paulo, um no Rio, 2 em Barbacena, sabe? É muito interessante isso Maravilhoso. acontecer, né? E a gente tá vivenciando o mesmo momento, assim, o mesmo tempo histórico, né? O mesmo instante, assim. Isso. E eu acho que uma coisa também, né, Sueli, que a gente fala muito ver teatro assim não é teatro, ver não sei o quê. Mas quantas pessoas têm oportunidade realmente de ver teatro numa sala de teatro, né? Quantas cidades têm programação, né? A gente é de Barbacena, que tem o Ponto de Partida, que é um grupo que traz programação, que se apresenta, mesmo assim, pouquíssimo, né? São 3, 4 vezes por ano, né? Então, é muito... Eu acho que a gente não pode olhar também pelo viés das grandes cidades, né? Eu Sim. acho que existe o Amazonas, existe Araçuaí, existem lugares que são muito longes para as pessoas conseguirem chegar aonde as coisas Sim. acontecem. E eu acho que esse momento é um grande momento para a gente... Eu brinco que a distância para mim com a minha mãe agora é a mesma que para mim com o Vaguinho lá em Dresden, né? Assim, a gente tá todo mundo, e você aí, nós estamos todos separados pela mesma distância, que é essa aqui agora, né? Sim. Eu acho que tem coisas bonitas nisso, sim. A gente tem que Sim, claro. aproveitar. Não, eu penso assim, claro que concordo com você plenamente, a gente deseja, né? A nossa arte é uma arte muito presencial, a gente tem um outro tipo de troca quando a gente está presencial, mas isso não elimina essa possibilidade da gente criar coisas incríveis nessa oportunidade que a gente está tendo. Então, é isso que eu falo, o Pablo, eu já falei isso muito para vocês. A prática da presença. Engraçado que eu sempre usei esse termo e eu descobri que a Sônia Mota, lá que está morando na Alemanha há tanto tempo, ela tem esse termo nas oficinas dela, prática da presença. Ela, claro que a gente dá de maneiras diferentes, mas ela cai no mesmo lugar, que é eu ter a capacidade de lidar aqui, agora. Eu estou aqui conversando com você, tudo que pode ter de bom nisso. Essa prática da presença, ela faz com que eu não fique lá atrás pensando o tempo todo naquilo que eu já fiz,
ou então fique ansiosa para saber o que vai ser depois quando isso acabar. Isso não vai acabar, né? Isso vai se transformar. Pode virar outra coisa, mas as coisas não acabam, as coisas se transformam. As coisas, elas vão se readaptando a cada momento que a gente vive. E eu não acho difícil estar presente. É um exercício. Eu acho que é um exercício. A gente precisa desse exercício para que a gente não fique ou na angústia ou na ansiedade. Entendeu? Eu não posso ficar o E tempo nesse, todo assim. e nesse ponto é impressionante como é que a gente é adaptável, né, Sueli? Assim, um artista principalmente, porque a primeira coisa que a gente fazia, que a gente queria, quando a gente ia fazer alguma coisa artística, era que desligassem os celulares, né, que não tivesse celular, que as pessoas não pegassem o celular, que, né, era uma coisa. Agora, hoje eu ia até brincar, gente, desliga o celular, não quer dizer, não pode desligar não, né? Porque Para você é ver como uma, as coisas mudam, né? Antes a gente falava desliga o celular, agora ele é a única maneira da gente se encontrar. Não adianta ficar chorando com isso, né? Eu acho que tem que usar isso de uma maneira inteligente e que possa ser possível, principalmente a gente proporcionar coisas boas para as pessoas nesse momento e para a gente mesmo, né? Porque eu acho que a questão do chamado, ela faz com que a gente não viva sem arte, né? É muito, muito para além do público, é para a gente mesmo, né? A gente não consegue viver sem É, fazer, sem experimentar, né? hoje essa jornalista que conversou comigo hoje, ela me. E não só uma jornalista, uma pessoa amiga, chama Virgínia, ela tem um trabalho lindo lá no caminho ali de Ouro Preto, chama Lumia. E a Virgínia me perguntou se eu achava que a arte era essencial nesse momento e por que a arte é essencial nesse momento. Então, eu estava dizendo para ela que a arte é essencial sempre. No caso da dança, a dança, a dança, ela é educação, porque ela forma cidadãos críticos, inquietos, de acordo com o tempo que ele vive. A dança é arte porque você pode sonhar, pode criar, pode projetar. A dança é saúde porque porque ela harmoniza seu corpo, porque ela deixa seu corpo em estado de presença, ela deixa seu corpo próximo de você mesmo, ela te dá foco, te dá energia, ela te dá. Você não tem vontade dos excessos, porque você precisa do seu corpo limpo para lidar com o equilíbrio, com o giro, com o movimento. E a dança é segurança pública, né? Porque quem dança adquire leveza, adquire amor pelo outro, descobre a amplitude do espaço, da respiração, esse abrir e fechar, essa troca com o mundo. Então, eu disse a ela, as artes, nesse momento, nos mostram que é só com ela que nós podemos projetar. Porque nesse momento, Pablo, a gente ficou sem futuro, né? Eu não posso falar assim, semana que vem eu vou na sua casa, ou não posso dizer, vamos encontrar em tal lugar assim, vamos fazer isso assim, assado. A gente ficou sem futuro. Então, a maioria das pessoas estão tendo um resgate da infância, um resgate do passado. As pessoas estão passando a vida limpo quase. E Sou, através deixa, da arte que a gente sonha, através da arte que a gente projeta, através da arte que você inventa, que você cria o inusitado, né? Então, você é capaz de inventar, de ser vários, né? Quando eu atuo como ator, eu posso ser vários. E com o meu canto, eu atinjo o mundo, com o meu corpo, eu vou dar movimento à vida. Então, eu acho até que esse momento é um momento muito especial para quem achava que arte não valia para nada.
Olha aí, agora ninguém fica sem um filme, sem um livro, sem ver um espetáculo, sem absorver Falta, a maravilha. falta 5 segundos, esse negócio vai desligar na nossa cara.